nome é Karina, sou advogada, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, e hoje falaremos um pouco mais a respeito da reforma trabalhista. O que mudou? Vem comigo! Hoje nós falaremos a respeito de petição inicial. Abordaremos nesse vídeo, então, assuntos relativos à parte processual e não mais ao direito material. Um vídeo voltado um pouco mais para os operadores do direito, advogados, então militantes da área trabalhista, que devem se manter atualizados. Então vamos lá! O artigo 840 da CLT, no texto antigo, previa, no seu caput, a possibilidade de interposição de reclamação trabalhista pela via escrita e pela via verbal. O parágrafo 1º previa a possibilidade e as formas que deveriam ser feitas as petições na modalidade escrita. O parágrafo 2º, na modalidade verbal. Vamos fazer a leitura do texto. A reclamação poderá ser escrita ou verbal. Parágrafo 1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do presidente da junta ou do juiz de direito a quem for dirigida, a qualificação do reclamante e do reclamado, uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. Parágrafo 2º. Se verbal, a reclamação será reduzida a termo em duas vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observando no que couber o disposto no parágrafo anterior. Isso que nós acabamos de ler refere-se ao antigo texto da CLT, não é o texto trazido pela reforma. Nesse antigo texto, como nós vimos, o parágrafo 1º ele estabelecia a modalidade de reclamação trabalhista escrita, prevendo como requisitos de que essa petição deveria conter a qualificação do reclamante e do reclamado, a exposição dos fatos que compunham aquela lide, aquele dissídio. Previa também a necessidade de inclusão do pedido, a data e a assinatura do reclamante ou do seu procurador. Agora, com a reforma trabalhista, houve uma pequena modificação no início com relação à qualificação. O novo texto trazido pela reforma trabalhista não estabelece mais a qualificação do reclamante e do reclamado. Estabelece a qualificação das partes, ou seja, qualquer um que vier a fazer parte do processo, seja reclamante, seja reclamada ou qualquer outra modalidade, deverá ter a sua qualificação inserida na petição. Além disso, a reforma trabalhista trouxe uma modificação muito importante para quem vai fazer as petições iniciais a partir de 11 de novembro. O que mudou? Agora, não basta inserir apenas o pedido ali na sua petição inicial. É necessário que o pedido seja certo, determinado e, além disso, deverá constar o quê? O valor correspondente àquilo que se pretende. Agora, a reforma trabalhista trouxe para o rito ordinário algo muito semelhante ao que já ocorria no rito sumaríssimo. No rito sumaríssimo, os pedidos já deveriam ser certos, determinados e conter então o seu valor, a estimativa, a liquidação dos pedidos. Agora, com a reforma trabalhista, o rito ordinário seguirá o mesmo critério. Uma informação muito importante que nós temos que ressaltar com relação ao artigo 852b, que é o artigo que trata da petição inicial na forma do rito sumaríssimo, embora o texto preveja, na verdade, que o pedido deve ser certo ou determinado, é pacífico, tanto na jurisprudência quanto na doutrina, que esse ou deveria, na verdade, ser substituído, ou seja, interpretado como e. Então, no rito sumaríssimo, nós já havíamos a prática do pedido certo e determinado. O mesmo agora passa a ocorrer no rito ordinário, em que os pedidos deverão ser certos e determinados, como o texto já prevê. Além disso, deve também conter a liquidação dos seus pedidos, então os valores referentes a cada pedido que passa a compor aí a sua petição inicial. O artigo 840 da CLT passou a ter também agora o parágrafo 3º, inserido pela reforma trabalhista. O parágrafo 3º da CLT, ele passa a prever que os pedidos que não estiverem em consonância com o que estabelece o parágrafo 1º, relativo à reclamação trabalhista escrita, eles serão julgados o quê? Extintos. Parágrafo 3º.
Os pedidos que não atendam ao disposto no parágrafo 1º deste artigo serão julgados extintos sem resolução do mérito. Os pedidos, então, que não estiverem de acordo com o parágrafo 1º do artigo 840 serão julgados extintos sem resolução de mérito. O processo seguirá, mas com relação a esses pedidos será julgado extinto. O que isso traz de novidade? Antes, nós que já atuamos na área trabalhista, sabemos que dificilmente um caso de inépcia da petição inicial haveria a extinção, o que era comum acontecer. Os juízes concediam então prazo para que o reclamante ele efetuasse a adequação da sua petição inicial e devolvia então o prazo para a empresa arrumar a sua defesa, adequar a sua defesa. Antes, era muito difícil realmente que nós encontrássemos numa sentença uma decisão de extinção sem julgamento de mérito de determinado pedido por conta de uma inépcia. Então vamos lá, um exemplo. Eu entro com uma reclamação trabalhista, digo que o meu cliente, o reclamante, ele era contratado por uma empresa e prestava serviço para outras 3. Mas eu não delimito o período em que ele trabalhou para essa, para aquela e para a terceira. Antes, isso seria sim uma causa de inépcia, afinal eu não delimitei os períodos corretos. Mas quando que ele trabalhou para a segunda reclamada, que seria a primeira tomadora, para a segunda e para a terceira tomadora, quarta reclamada? Então era necessário fazer essa adequação. Antes, um pedido como esse de inépcia, o juiz interpretava da seguinte forma: olha, reclamante, vai para casa, te dou um prazo, normalmente de 10 dias, para você adequar, marca uma nova audiência e nessa nova audiência a empresa tem que vir com a defesa retificada. Então ele devolvia o prazo para a empresa adequar de acordo com a alteração feita na inicial, a correção. Agora, qualquer defeito nos pedidos serão então julgados extintos, sem resolução do mérito. É o que prevê o parágrafo 3º do artigo 840. Se qualquer das questões ali elencadas no parágrafo 1º, que estabelece os requisitos da reclamação escrita, qualificação das partes, exposição dos fatos, pedido certo, determinado e com o valor indicado, né, data e assinatura, se qualquer um desses requisitos estiverem ausentes, o pedido será julgado extinto sem resolução do mérito. Na sequência, nós temos o artigo 841. O seu caput, assim como os parágrafos 1º e 2º no texto antigo, estabeleciam a citação, a notificação da empresa com relação a essa nova ação, como que seria feita, a modalidade, como que seria a designação de audiência. Então, vamos fazer um apanhado. O artigo já previa no seu contexto geral, caput e parágrafos, que a citação, a notificação da empresa seria feita pela via postal e se a empresa apresentasse resistência pela via de edital. E no momento da sua notificação, a empresa já teria ciência da data da audiência que seria designada, oportunidade que deveria ser ofertada à defesa. Essa audiência ela seria marcada com um prazo não inferior de 5 dias da data da intimação. Então, por exemplo, se uma empresa fosse intimada no dia 20, a audiência só poderia ocorrer quando? Do dia 26 para frente, porque deveria ser obedecido um prazo de 5 dias aí entre a notificação, a citação da empresa e a data efetivamente da audiência, para que ela tivesse tempo de se preparar. Claro que a gente considera esse prazo muito curto, mas é o prazo que a lei estabelece, o intervalo de tempo que a lei estabelece para que a empresa se prepare para a sua defesa, então, em audiência. Que, vale lembrar, na Justiça do Trabalho é comum que sejam audiências unas, ou seja, tudo acontece na mesma audiência. Agora, vamos lá, feito esse apanhado geral, o que mudou com relação a isso em vista da reforma trabalhista? A reforma trabalhista inseriu também ao artigo 841 o parágrafo 3º. Este novo parágrafo passa a estabelecer a possibilidade de desistência da ação pelo reclamante, obviamente, quem entra com a ação, mediante o que? A concordância da empresa. Vamos lá. O CPC, não a CLT, o CPC, ele estabelece que,
poderá a parte que ingressou com a demanda desistir de um determinado pedido ou da ação como um todo, independente da concordância da outra parte, da parte ré, da parte requerida, se feito antes da sua citação. Tá? Por quê? Porque no CPC, o prazo de apresentação da defesa conta a partir da citação. Citou a empresa? 15 dias. 15 dias para apresentar a defesa nos autos. Diferente da Justiça do Trabalho, a empresa pode ter sido citada quando quer que seja. A apresentação da sua defesa, da contestação, só ocorre a sua efetivação, né, só existe validade no momento da audiência. Então, ainda que em processos eletrônicos a empresa faça o protocolo da defesa bem antes da data da audiência, só é considerada a efetivação, novamente, da entrega da defesa no momento da audiência. O que isso quer dizer? No texto antigo da CLT, era possibilitado ao reclamante, quem entra com a ação, desistir de um pedido ou da ação como um todo até esse momento, até a entrega, a efetivação da defesa, até o momento da audiência inicial. Porém, com a reforma trabalhista, o quadro muda. Parágrafo 3º passa a prever o seguinte. Parágrafo 3º. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Viu só? Agora, mesmo nos processos físicos quanto nos eletrônicos, a apresentação da contestação ela não fica mais vinculada à sua efetivação, que se dá na audiência. Então, por exemplo, um processo que corre eletronicamente, em que a empresa apresenta a contestação com 10 dias de antecedência à data da audiência. O reclamante poderá efetuar agora a desistência de qualquer pedido após o protocolo da defesa? Não poderá. Antes, podia. Por quê? Porque a efetivação da entrega da defesa somente ocorria em audiência. Veja que o código, embora recente a reforma, recente a inclusão do parágrafo 3º, ainda é omisso, ainda é falho. O parágrafo 3º ele é omisso, tendo em vista que, por exemplo, se nós formos considerar a apresentação de uma defesa, de uma contestação num processo eletrônico. Neste caso, o protocolo da defesa ele pode ser feito sob sigilo ou não. Então, o nosso código ele pode ser considerado como falho nessa questão da vinculação da desistência pelo autor à condição da apresentação ou não da defesa pela empresa, necessitando, em caso de protocolo, da sua concordância, ele não prevê a questão com relação ao sigilo. Então, poderá ocorrer, por exemplo, de um reclamante, ele formular o pedido de desistência, no entanto, já constar nos autos o protocolo de uma contestação pela empresa reclamada de forma sigilosa, de modo que o autor, o reclamante, no momento da sua petição de desistência da ação, ele não tenha conhecimento. Então, o seu pedido ele ficaria prejudicado sem nem mesmo que fosse oportunizada a ele o conhecimento, a ciência de que ele não poderia ter feito aquele pedido. E é neste caso, se a empresa não concordar com a desistência da ação, o processo ele deverá correr. Então, por conta disso, é que é possível dizer que, embora seja uma nova previsão, uma previsão recente, uma novidade trazida pela reforma trabalhista, há buracos, há falha, porque não prevê essa questão com relação ao sigilo ou não da vinculação da contestação. Não é dito se uma contestação sob sigilo influencia nessa questão da vinculação. Então, o texto genérico, como foi apresentado, como foi trazido à CLT pela reforma, deve merecer a sua interpretação até posicionamento diverso do TST, por exemplo, de que, ainda que sob sigilo, a contestação protocolizada nos autos deverá sim a empresa concordar com o pedido de desistência do reclamante para que esse pedido possa então ser processado e a ação então encerrada. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo a respeito de tudo que mudou com relação à reforma trabalhista, novidades e alterações trazidas então pela reforma, pela Lei 13.467 de 2017, texto esse que passa a valer a partir de 11 de novembro de 2017.
2017, tá chegando, tá aí. Então, se você gostou do nosso vídeo, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha com seus conhecidos, para que todos então possamos nos manter atualizados.